Lançamento hoje do Next 15. Next 15 que, como eu falei antes, não foi um lançamento que trouxe muita coisa nova. Ele é mais um lançamento que ele vai modificar o comportamento de coisas já existentes. Não tem muita coisa nova. E até vamos ler juntos aqui o que o Next 15 traz, né? Primeiro, suporte ao React 19, né? Como a gente já veio falando aí, falando de todas as funcionalidades do React 19, toda a parte aí de uso das refs, do próprio hook use, server actions, server components, tudo isso. O novo hook use action state, use optimistic, tudo isso. Agora no React 15 a gente já tem acesso. Lembrando que isso ainda é uma release candidate, não é a versão estável ainda para uso em produção. Até porque o próprio React 19 também está em release candidate. Então, digamos, é mais uma versão para a gente fazer os últimos testes antes da gente ter isso liberado. E aí também o Next já tem um suporte experimental, por enquanto, ao React Compiler, né? Que a gente tem que fazer uma cobertura somente para o React Compiler, então nem vou entrar muito no foco aqui, porque a gente vai ter que fazer uma leitura do React Compiler especificamente, mas o React Compiler é basicamente o que a gente estava esperando, porque o compiler ele reduz o tanto de memorizações manuais que a gente tem que fazer através de APIs como useMemo, useCallback, Memo, porque ele faz, digamos, um pré-processamento do nosso código com foco em evitar renderizações desnecessárias. Então é digamos, uma maneira da gente deixar o React mais esperto em saber exatamente quando que ele deve ou não renderizar um novo componente. Isso aqui ainda está bem experimental, então no Next principalmente ainda não vale muito a pena utilizar. A parte de hydration, né, os improvements na parte de hydration, o que é? Quando a gente tem um componente que ele renderiza pelo lado do servidor e chega no cliente, ele tem alguma mudança, geralmente a gente tem um erro de hidratação, que isso quer dizer que o HTML sendo gerado pelo servidor e o HTML sendo gerado pelo cliente, eles estão incompatíveis. E antigamente ele só falava que estava incompatível, ele não dava muito detalhe. Agora ele fala exatamente qual HTML que foi gerado no servidor que não foi gerado no cliente, ou vice-versa, né? Isso é bem legal, ele mostra bem detalhadamente, né? Antes ele só mostrava, tipo, não dava nem pra entender exatamente o que era. E aí, eu acho que aqui vem a maior mudança para quem trabalha ou já trabalhou com Next. Principalmente nessas novas versões do Next, a partir do Next 13. O Next ele tinha um comportamento que era o seguinte: toda vez que eu fazia uma requisição na minha aplicação, uma requisição do tipo GET, através da Fetch API, seja ela sendo feita dentro de um componente, numa página, ou dentro de um route handler, todas essas requisições elas eram cacheadas por padrão. Isso quer dizer que se eu ficasse dando vários F5s ali, ela não carregava de novo os dados. Isso era muito contraintuitivo, principalmente para quem é iniciante, porque simplesmente se eu vou lá, coloco na minha página uma requisição que eu quero que traga os dados de usuários da minha API e eu dou F5 quando eu cadastro um novo usuário, eu quero que o novo usuário apareça, né? Então, porque eu quero que aquela requisição sempre aconteça. E o Next ele meio que cacheava por padrão. Se eu quisesse que ele não cacheasse, eu tinha que passar o noStore ou usar aquela funçãozinha lá, noStore, que eu posso importar lá de dentro do Next pra falar, olha, não cacheia. Só que agora eles deram um passo atrás e agora basicamente todas as funções fetch elas não são cacheadas por padrão. E aí eu posso ainda optar por fazer um caching usando a opção force cache no fetch, isso para uma requisição fetch específica, usando o config da rota inteira, né, da página inteira. Então eu passo um export dynamic aqui, auto, por exemplo, ou force static, e ele vai cachear a página toda, né, e não só uma requisição específica. E eu posso usar também o fetch cache lá na configuração da rota também para cachear todas as requisições fetch. Então agora basicamente todas as requisições get do Next não são mais cacheadas por padrão. O Next também trouxe a adoção incremental ao Partial Pre-Rendering, né, que é o PPR, que por enquanto ainda está experimental. É outra coisa que a gente tem que falar bastante sobre. Bom, eu vou deixar isso aqui até para outro vídeo, porque é uma explicação bem mais longa, mas resumindo assim, é basicamente uma funcionalidade do Next que permite a gente fazer o pré-carregamento parcial da interface de uma página. Então, eu deixar parcialmente pedaços da minha tela estáticos para que eles sejam carregados mais rápido e o restante da página ele ser carregado aos poucos utilizando streaming, né? Mas isso aqui, cara, é um negócio que a gente tem que mostrar bem no detalhe, com exemplos, senão é muito difícil de entender. Isso aqui é bem legal também, experimental, porém, agora a gente consegue usar um carinha chamado after, que é para eu executar alguma ação depois, por exemplo, imagina que eu tinha uma função que faz um log, né? Só que essa função que faz um log, se eu colocar um await nela, ele só vai executar o restante depois do log executar, certo? O que não é muito performático, porque, tipo, cara, é só um log, eu não quero que
pare de executar o restante. Só que se eu não botar o no log, ele vai executar o restante e acabou. Vai terminar a função e o log se perdeu. Ele vai morrer, ele não vai terminar de processar o log. Agora o que acontece? Eu consigo colocar isso aqui dentro de um after. Isso aqui vai ser útil principalmente para a parte de route handlers, não muito componente. E aí cai naquela coisa de eu achar que o Next traz uns exemplos podres. Tipo, isso aqui poderia ser muito um exemplo de um route handler ao invés de um exemplo de um componente, porque não tem lógica nenhuma esse log aqui no componente, mas tudo bem. Mas imagina que isso aqui é um log, por exemplo, para eu logar que é uma ação, né, um analytics, alguma coisa assim. Então o que acontece é, ele vai renderizar o componente, ele não vai parar de renderizar o componente, mas ele ainda, igual um defer, só que ele ainda vai executar o log depois, e ele vai garantir que esse log vai ser executado. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu acho que o Next 15, como eu falei, ele não trouxe muitas novas funcionalidades, ele trouxe mais, já usava principalmente essa parte de caching, né, do fetch aí.